Bom dia, meu nome é Débora, tenho 26 anos, sou professora, trabalho na educação infantil há 5 anos, moro em Guaratinguetá, mas trabalho no município de Roseira. Trabalho no município de Roseira em 2 períodos, no período da manhã e no período da tarde. No período da manhã, trabalho na escola Professor Ernesto Marcondes Rangel, e no período da tarde, na escola Professor Padre Geraldo de Almeida Sampaio. Então, nessas 2 escolas, eu trabalho com crianças da mesma faixa etária, que são crianças com idade de 4 e 5 anos. Eu fui convidada para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o caderno Conversas por Escrito. Então, eu coloquei ali uma imagem, coloquei a imagem com 2 cadernos, porque como eu trabalho no município de Roseira nos 2 períodos, eu fiz 2 cadernos. Então, quando eu recebi o caderno, a primeira coisa que eu fiz foi ler, foi ver todo o material, conhecer mesmo o material, ver tudo que eu deveria fazer, né, ler tudo do início ao fim, para eu poder distribuir as propostas do caderno de acordo com o tempo disponível que eu tinha. Que não era um tempo muito longo, eu achei um tempo um pouco curto, então eu precisei ler e observar tudo o que eu deveria fazer. Então, eu fui vendo que algumas coisas eram para ler e refletir, outras para aplicar com a criança e registrar de forma escrita, outras para registrar através de foto. Então, foi importante para a minha organização, para o meu planejamento, conhecer todo o material para eu distribuir as propostas, encaixando tudo na minha rotina, para que não ficasse maçante nem para mim e nem para as crianças. O caderno ele tem um caráter formativo. Então, isso nos foi falado pela nossa formadora. E quando nós recebemos o caderno, quando eu fui estudando, eu percebi mesmo, para mim, ele realmente teve esse caráter formativo, porque ele me ajudou a refletir e a rever algumas coisas que eu precisava ajustar na minha prática. Então, fiz várias reflexões a partir de tudo que havia no caderno. Várias foram as reflexões que eu fiz a partir do caderno, a partir do estudo, da leitura e também a partir da devolutiva que eu recebi dos cadernos. Então, eu separei algumas para poder compartilhar com vocês. A primeira delas é sobre o consumo da água. Então, está ali, o direito de beber água, que era o primeiro texto que havia no caderno, falava sobre a necessidade da criança em beber água, esse direito da criança em beber água. Então, aparentemente parece um assunto simples, né? Beber água é uma coisa que acontece no dia a dia, que as crianças pedem a todo momento e acontece todo dia. Então, de início, quando eu li o tema, o primeiro tema, eu achei que era uma coisa fácil. E o que eu pensei? Bem, eu permito que as crianças bebam água quando elas querem, elas pedem, eu permito, então eu já sabia que estava tudo certo sobre esse aspecto. E aí a primeira questão do caderno era essa: como as crianças bebem água na escola? Então nós tínhamos que descrever isso, como que era a criança beber água na nossa escola. Então, quando eu fui escrevendo, relatando como isso acontecia, eu fui me deparando com uma situação, eu fui percebendo que eu havia me acomodado com o fato de que nem todas as crianças estavam trazendo mais uma caneca ou uma garrafinha. Então, no início do ano eu cobrei muito isso dos pais, pedi bastante, mas com a correria do dia a dia eu percebi que eu havia me esquecido de continuar cobrando isso. Então, ali vocês podem até ver a imagem, é uma imagem de uma criança, né, bebendo água, fazendo uma conchinha com as mãos. Então, eu pude perceber que nem todas as crianças estavam trazendo um instrumento e que isso estava acontecendo. E aí me surgiu um novo questionamento que ia além do deixar ou não a criança beber água. Então, eu até coloquei essa imagem ali, um menininho, né, aparentemente ele está com bastante sede, a água está ali perto dele, mas falta alguma coisa. Então, está a sede, tem a água, mas falta alguma coisa, falta esse instrumento. Então, vieram novos questionamentos, porque no início eu pensei só no deixar ou não deixar. Então, eu comecei a pensar, será que quando eu enviava essas crianças para beber água, será que sempre eles estavam com a mão limpa para beber essa água? Será que eles conseguiam pegar a quantidade necessária que eles queriam mesmo? Ou eles voltavam para a sala ainda com sede? Também tinha a questão do desperdício. Então, enquanto eles levavam a água até a boca, a torneira continuava aberta. Então, vieram vários questionamentos. E aí eu pude rever, né, a minha postura, eu pude ver que eu tinha descuidado desse momento e eu pude me organizar melhor.
Então, eu enviei bilhete aos pais, pedi para que eles enviassem. Então, agora, os que esquecem, eu empresto a caneca da escola. Então, isso me ajudou muito a refletir sobre esse momento de beber água. Uma outra reflexão que eu queria compartilhar com vocês é sobre os portadores numéricos. Então, o caderno solicitava que nós fizéssemos um levantamento dos portadores numéricos existentes na sala. Então, enquanto eu estava listando, fui colocando calendário, dado, várias coisas que tinha na escola, quadro de número. Então, eu fui vendo na sala o que mais eu poderia colocar e eu me lembrei do relógio. E a expressão é bem essa mesmo, eu me lembrei do relógio. O relógio da minha sala, eu coloquei aquela imagem ali, que é a imagem de um relógio totalmente esquecido, abandonado, para demonstrar como estava o relógio na minha sala. Não que ele estivesse sujo assim, mas o que eu quero mostrar é que eu não estava utilizando, ele não funcionava. Ele estava com pilha, mas ele estava parado. E aí eu pude perceber que ele era um portador numérico que eu precisava trabalhar com as crianças. Então, essa foi uma reflexão que o caderno me ajudou também. Conversei com a coordenação, com a direção, foram providenciadas novas pilhas, e agora eu trabalho o relógio com as crianças, eu mostro a hora. Antes eles se confundiam um pouco com o ponteiro dos segundos, Eles achavam que era o dos segundos que tinha que chegar. Então agora eles já entenderam que é o ponteiro que se movimenta mais devagar. Então eles olham para o relógio, eles veem um instrumento que marca o tempo, Então agora é uma reflexão que me ajudou as crianças e de certa forma ajudou a escola como um todo, porque influenciou, A diretora providenciou pilha para todos os relógios e cada professora ficou responsável pela sua sala. Outra reflexão que eu quero compartilhar com vocês é sobre as práticas de leitura. Então, no caderno também falava muito sobre isso da escrita e de trabalhar o nome da criança. Então, foram até sugeridas algumas atividades, que era, por exemplo, bingo de nome, adivinhação dos nomes, várias atividades a partir do nome da criança. E havia uma questão que era, a forma de apresentar os nomes para as crianças influencia a leitura que farão? Então, ali está uma foto que eu coloquei da chamadinha que eu uso na sala, que eles mesmos pegam a ficha e colocam o nome, colocam na chamadinha. E o que me veio em mente, o que eu respondi dessa questão foi que sim, que a forma como nós apresentamos os nomes influencia as crianças. E eu já tinha isso em mente, eu já não colocava figuras para diferenciar o nome dos meninos e das meninas, já não fazia fichas de cores diferentes, já não destacava a primeira letra do nome. Então, isso tudo eu já fazia. Mas, recebendo a devolutiva do caderno, olha lá, aqui eu coloquei outra foto, do antes e do depois. Recebendo a devolutiva, tinha na devolutiva uma orientação para mim, para poder refazer todas as fichas, fazer todas elas do mesmo tamanho. Então, embora eu já não colocasse imagem, já não colocasse letra, destacando a primeira letra de outra cor, ainda faltava melhorar alguma coisa. Então, eu precisei refazer as fichas para fazer todas do mesmo tamanho, porque uma criança com o nome Júlia tinha a ficha menor da sala, uma criança com o nome Isaías Antônio tinha maior. Então, talvez eles estivessem pegando não pelo nome, mas pelo tamanho. Então, isso eu também refleti e mudei. A outra reflexão é sobre as rodas de conversa. Então, ali tem uma imagem em que eu estou fazendo uma roda de conversa com as crianças. É sobre a história do nome, que foi uma pesquisa feita, que também foi solicitada pelo caderno. Então, eu estou lendo o que os pais enviaram e nós estamos conversando. Então, no caderno, falava sobre a importância da roda de conversa, que todos nós sabemos que influencia a criança, que ajuda a criança a ampliar o vocabulário, a oralidade, que a criança precisa aprender que ela tem um momento de falar, mas que ela também precisa saber ouvir, Então, no caderno, foi solicitado que fossem transcritas 2 rodas de conversa. Então, eu fiz essas 2 rodas de conversa e coloquei no caderno. Só que, quando eu recebi a devolutiva dos cadernos, lendo a devolutiva, eu percebi que eu poderia melhorar mais em relação a isso também. Porque a roda de conversa que eu fiz foi bem legal, mas ela foi a partir de uma ação planejada. Então, eu contei a história do Mundinho Azul e nós conversamos sobre a importância da água, sobre o cuidado da água. As crianças conversaram bastante, falaram bastante, eu anotei. Mas, vendo a devolutiva, eu vi que uma colega minha, uma outra professora, ela tinha feito uma roda de conversa num assunto simples, do interesse das crianças, que foi a visita à brinquedoteca, e as crianças participaram muito mais, falaram muito mais. Então, eu pude perceber que
eu dei muita importância para uma roda de conversa a partir de um tema que eu escolhi, né, uma coisa que foi planejada, e que às vezes a gente tem que dar bastante atenção para essas rodas de conversa simples do dia a dia, né, que a criança traz de casa, um acontecimento da casa, alguma coisa que aconteceu na própria escola. E a última reflexão que eu quero falar com vocês foi sobre as devolutivas com o caderno. Nós recebemos essa devolutiva. Quando eu recebi a devolutiva, eu fiquei bem satisfeita, eu gostei, porque eu achei que viria uma devolutiva bem geral para a escola, e lendo eu vi que tinha a parte geral, mas também tinha os momentos específicos em que eram até citados os nomes dos professores, orientando. Então eu fiquei satisfeita porque, na minha opinião, deu muito trabalho o caderno, porque tinha muita coisa para ler, eu queria fazer bem feito, e eu tinha 2 cadernos para fazer, então deu trabalho, e eu fiquei feliz de ver que realmente tudo que eu fiz foi lido, foi analisado, e eu fiquei até pensando, se foi difícil para mim fazer esses 2 cadernos, foi trabalhoso também para quem teve que ler de todas as professoras, deve ter sido muito cansativo também, e eu fiquei satisfeita de ver que realmente tudo foi analisado, tudo que eu escrevi lá foi lido. E as devolutivas nas escolas onde eu trabalho foram feitas de 2 formas. Numa escola foi feita em leitura, em HTPC, então nós lemos juntos, e em outra escola foi feita uma conversa, um bate-papo, em horário de HTPI, que é o horário que as crianças estão com professores específicos, né, de arte, movimento ou inglês. Então, as 2 devolutivas que eu recebi foram muito legais, mas cada uma me mostrou um foco diferente. Então, na escola onde houve a leitura, eu me atentei mais à parte que era para mim, o que falava a meu respeito, embora eu estivesse lendo, acompanhando tudo, eu percebi mais o que estava denominado para mim. E através de um bate-papo, de uma conversa, eu prestei atenção na educação infantil da escola, né? O que precisava melhorar na escola, e às vezes alguma orientação de uma colega também serviria para mim. Então foram 2 formas legais de se trabalhar devolutiva, as 2 foram muito boas, e com cada uma delas eu aprendi alguma coisa a mais. Então é isso, muito obrigada.